Bom, boa noite. Essa é a edição especial do Clube de Leitura Genlipe, né? Nós tivemos até a quarta edição, essa é a quinta, mas a gente chamou de edição especial por ela ter sido mais curtinha e por ter feito de uma forma diferente. Foi a primeira vez que as pessoas não se inscreveram para participar do Clube de Leitura. Então, eu deixei aberto, coloquei o link no Instagram e nos grupos, né, que a gente divulga o clube de leitura. Então, quem quiser participar também pode só no Instagram pedir para participar dos grupos. E lá a gente vai dando informações sobre as próximas obras. Hoje a gente vai falar do Natureza Urbana, da Joana Bertolo, né? Na semana que vem, a Joana Bertolo vai estar no Brasil. Na verdade, ela já está hoje no Brasil, né, em Porto Alegre. Na semana que vem, ela estará em São Paulo. E nós vamos receber a Joana na segunda-feira, na PUC, para um evento que é um evento acadêmico. Quem quiser pode se inscrever. É um evento híbrido, então vai ser transmitido online e presencialmente. A mesa da Joana começa às 2h30 da tarde, mas vocês podem participar de todo o evento, né? O evento é bem interessante. Fala de literatura de autoria feminina, fala das travessias literárias, fala sobre, enfim, as mesas têm vários assuntos, né? Mas são debatidos ali assuntos diretamente com editoras, com autores. Então a gente vai ter a participação da Aline Bey, né? E de outros autores. Então, para se inscrever é só entrar no canal é, do Instagram de literatura da PUC e lá tem o link, tem tudo direitinho na bio. E na quarta-feira, feriado, então fica mais fácil para quem trabalha, porque nesse dia, né, as pessoas não vão trabalhar, aí é um feriado no meio da semana, então pouca gente viaja. Nós vamos receber a Joana na Livraria Martins Fontes, às 4 da tarde, mas aí para falar do Natureza Urbana, né? Então, nesse dia, claro que nós também vamos falar do Natureza Urbana no dia 13, na segunda-feira, mas no dia 15 a gente vai mesmo para o lançamento oficial do livro dela, né? Vai ter mesa de autógrafos, vai ter um evento maior e dedicado exclusivamente à Joana Bertolo, né? E eu e a Diana Navas, que é minha orientadora, professora da PUC de São Paulo, vamos receber e vamos conversar com a Joana sobre o Natureza Urbana. E, claro, a gente já vai tentar arrancar um pouquinho ali, né, sobre o História de Roma, que é o livro que está concorrendo ao Prêmio Oceanos e vai ser o próximo livro lançado no Brasil. Então, hoje, gente, é mais um bate-papo, assim, né? Uma coisa descontraída, como a gente sempre faz. A Mônica já esteve aqui antes, né? A Renata, eu não lembro. A Olivia, eu sei que é a primeira vez no nosso clube. Nessa edição, aliás, essa edição é especial e também é a segunda vez que a gente traz uma obra da Joana Bertola. A primeira vez que a gente repete um autor. A Renata também é a primeira vez, né? Então, é a primeira vez que a gente repete a obra de um autor. Quer dizer, não uma obra. É a primeira vez que a gente repete um autor, né? A gente já trabalhou Ecologia, da Joana Bertola, a gente conversou sobre ele na segunda ou terceira edição do clube. E agora a gente fala do Natureza Urbana. A Joana Bertolo é uma das autoras que eu trabalho na minha tese, então, claro, que tem um interesse maior na obra dela, apesar de não ser essa obra que eu trabalho, né? Mas eu fiquei realmente muito encantada com essa obra, que, como eu disse a ela, é um livro muito pequenininho, mas eu tenho a sensação de que quando a gente acaba, a gente não é mais a mesma pessoa, né? É um livro que traz, de fato, muitas reflexões. É um livro de uma discussão extremamente contemporânea, extremamente atual, como todos os livros da Joana, né? Ela sempre discute questões da contemporaneidade, as obras dela têm essa característica, né? Da gente discutir, da gente pensar a posição da gente na sociedade, sobretudo, e aí é interessante que hoje eu só tenho meninas aqui, mulheres aqui, sobretudo da mulher na sociedade, né? A Joana pensa muito nessa posição da mulher na sociedade. E eu digo isso porque
todas as protagonistas dela, em todas as obras, são mulheres. Quer nessas três que eu falei, né? O História de Roma, que está concorrendo ao Prêmio Oceanos, o Ecologia, que a gente já trabalhou aqui, que são várias mulheres protagonistas, no Natureza Urbana, mas também no Lago do Avesso, que é o outro romance dela, e no Diálogos para o Fim do Mundo, que é o primeiro romance dela, né? Tem um livro de contos também, o Havia, então vários livros dela sempre tem a mulher como protagonista. Eu acho isso muito interessante, porque para além da questão dela pensar, né, no maternar, que ao que parece, bom, a Joana até onde eu sei, ela não é mãe. Ela expõe algumas coisas da vida dela nas redes sociais, né? Então, eu não sei se ela não tem esse desejo de ser mãe, também, claro, é uma questão pessoal dela, mas ela explora isso na obra dela, né? No Ecologia, ela vai falar sobre isso, no História de Roma, ela vai falar sobre essa questão do maternar. E eu acho que a maternidade aparece de uma forma muito interessante aqui também no Natureza Urbana, porque aparece de uma forma, em forma de conflito, né? Boa noite, Célia. A Célia é, é figurinha carimbada aqui no nosso clube de leitura. Olá, vocês Tudo me bem? ouvem? Ouço sim. Beleza. Então, a gente estava começando ainda a falar do Natureza Urbana. Eu comecei, Célia, contando que a Joana está como finalista do Prêmio Oceanos com outro livro dela, o História de Roma. Sim, E hoje saiu, né, os finalistas. Aí, dia 7 de dezembro, é a premiação. E na verdade, eu só li o Navegações, do João Tordo, e o História de Roma, da Joana, que são os livros que estão concorrendo, né? Tem outros, mas eu li esses dois. Eu estou torcendo pela Joana, mas os livros do João Tordo é espetacular. Mas eu estou torcendo pelo João. E, e aí a gente estava falando, né, sobre como as personagens dela são, na maioria, as protagonistas são na maioria das obras, na grande maioria, né? No Ecologia é mais de um protagonista, mas as personagens centrais no Ecologia são as mulheres, né? E aqui também. E aí eu estava falando como a maternidade aparece nessa obra como uma forma de conflito. E como o falecimento dessa mãe, apesar de trazer muitos problemas para essa protagonista, né? Porque, afinal de contas, ela, ela passa a ter problemas financeiros, enfim, com o falecimento dessa mãe, mas é libertador, né? Quando essa mãe morre, parece que essa mulher ela conseguiu realizar o grande sonho dela. E ela fala logo na primeira página, né? Porque ela fala assim, e eu acho que talvez essa seja a frase mais importante da obra, a meu ver, porque ela fala assim, quando a minha mãe morreu, né? A obra começa assim, quando minha mãe morreu e me despediram do salão, recebi tanto tempo livre que não sabia onde pôr. É, a quem a quem o dedicar, o que fazer com ele. Naquela altura, se bem me lembro, aí tá a frase que eu falei, né? A minha única ambição era aprender a andar devagar. Então aí eu acho que é a primeira chave, né, dessa obra. Essa protagonista ela quer aprender a andar devagar. E a gente falou disso, né, Célia, na última obra, quando a gente estava falando do livro sim. do Bioa, Sem Data para Morrer, que Uhum. foi o livro que a gente trabalhou na última edição, do Rui Colseiro, que ele também fala disso, sobre desacelerar, né? Nessa questão da contemporaneidade, essa necessidade de desacelerar, né? Então, nisso, essas obras têm esse diálogo, né? De trazer para essa necessidade contemporânea de desacelerar e de olhar para as coisas. Ela fala, né? Queria poder olhar as coisas e pensar nelas de forma completa e sem interrupções. Porque é verdade, né? E nisso também começamos a falar do Baiô falando sobre isso, que a gente hoje está tão preocupado com outras coisas que a gente não olha de fato para as coisas, né? A gente passa o olho, mas a gente não enxerga as coisas. As coisas essenciais, as coisas importantes da vida.
E isso é muito interessante, assim, se a gente parar para pensar, até de uma forma física, a gente olha menos para as coisas. Não estou falando só da questão é, da questão que aqui eu acho que ela traz mais nesse sentido, né? De olhar mesmo e perceber as coisas e poder dar atenção às coisas, porque eu acho que aqui ela estava muito atenta a mãe tomava muito tempo dela, tomava a atenção dela, e ela não conseguia olhar nem para a própria vida. Aqui eu acho que o sentido é um pouco esse. Mas eu acho que se a gente trouxer isso para o dia a dia, né, para a gente, para a nossa vida, a gente está o tempo todo olhando para isso, né? O tempo todo. A gente atravessa a rua olhando o celular. Outro dia eu estava aqui num ponto na frente do shopping Morumbi, uma mulher foi atropelada por um ônibus porque ela estava olhando o celular e atravessando a rua. Sim, a gente não olha mais para as coisas, né? A gente não presta atenção. E isso daí é um pouco assustador, eu acho. A gente perde muito tempo, né? É, às vezes, quantas vezes a gente não fala nisso, né? A gente vai jantar com uma pessoa, a pessoa está ali na nossa frente, a gente não olha para essa pessoa, não conversa com essa pessoa, porque a gente está ali, ó, olhando o celular, né? Então, assim, eu acho que já começa aí a contemporaneidade nessa obra, assim, nessa necessidade de desacelerar e de olhar mais para as coisas, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou monopolizando a conversa. Não dá. Eu queria comentar, porque você está Por favor. falando, eu vi até um vídeo da Márcia Tiburi, Hum, ela falando da necessidade da gente voltar a ser mais analógico, entendeu? De que tirar esses meios virtuais, encontrar mais os amigos, conversar mais, olhar mais olho no olho. E outra conversa, acho que foi do Calceiro mesmo, Calceiro, sei. ele estava falando que a literatura pode estar perdendo para o streaming, né? Para os filmes, né? Que estão aí tão disponíveis, que as pessoas não têm mais aquela disponibilidade intelectual interna de sentar e ler um livro, né? Que é muito mais rápido, né? Um visual, né? Do que você parar para ler, você imaginar a imagem. Bom, eu sou de 1963, só para dizer o seguinte, eu lembro já eu não sei, não lembro exatamente, se acho que foi a Tatiana Belin que ela falando assim, que como que a TV acabava matando a imaginação, ou mesmo os filmes que são adaptados, você acaba limitando a imaginação das pessoas. Então, eu acho que é uma questão muito contemporânea, eu acho, né? Porque ela fala, o Calceiro fala, a Márcia Tiburi está falando sobre isso, né? Então, acho que é uma questão premente, né? Ter tempo para pensar, digerir, né? É É verdade. isso. E é interessante pensar nesse viés pela literatura, né? Porque aí, você falou isso, eu lembro até hoje, e eu sempre converso isso com as pessoas, assim, da minha frustração quando fizeram o filme do Harry Potter, porque era um livro de adolescência, né, para mim. Eu era adolescente quando saiu o filme. Verdade. Eu li Você está aquele livro, falando do Harry Potter, desculpa, mas a Tatiana estava falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo. mas como aquele personagem, né? Aquelas personagens, eu olhava e falava assim, mas não foi assim que eu imaginei, ele não era assim. Sabe? Foi frustrante para mim a primeira vez que eu vi no cinema, assim, foi frustrante para mim. Claro, né? Porque eu criei uma grande expectativa, eu já estava na fila para comprar o terceiro livro quando saiu o primeiro livro, o primeiro filme, né? Já estava na lista de espera para mim e saiu o primeiro filme e eu fiquei frustradíssimo. Falei, gente do céu, tipo, não foi esse personagem que eu idealizei. E aí, outro dia, eu lembro disso porque eu estava conversando isso com meu pai, né? Eu falei assim, o meu filho nunca vai ter o Harry Potter dele. O Harry Potter dele vai ser sempre o das telas, porque ele vai ver, mesmo que ele não veja um filme antes de ler o livro, ele vai ver a imagem ali, nos lugares, né? Tá, já contaminou tudo.
Então a gente não consegue nem ver com a imaginação as coisas mais, né? É verdade. É bem isso, né? Mas, e aí, voltando para o Natureza Urbana, né? E eu adoro esse título. Eu acho muito interessante a forma. Eu li na outra versão, né? Eu li na versão que é ainda menor a portuguesa, gente. Ó. É piquititica. A dublinense ainda aumentou um pouquinho o tamanho do livro. Quer dizer, eu Ah, eu li. gostei dessa letra, gente. Eu tô ficando cega, precisando de oftalmo. Pra mim foi ótimo essa letra grande. É a capa também eu achei mais bonita do Brasil. Eu sempre fico com esse drama, né? Qual é a capa mais bonita, assim. Mas é que aqui tá. A brasileira, é claro, né? Não é? Eu acho. É só uma pena. É só a E eu pena. cometi um ato falho que eu estava lendo como natureza humana. Depois é que eu dei conta que é urbana, né? Que eu estava Legal. assim, mas Mas tem uns atos tem a ver, né? Tem a ver, mas eu achei curioso que eu estava fazendo esse ato falho. interessante. Então, e aí, né, o que eu Porque gostei, o que eu achei interessante também foi como é que chama isso aqui? Esqueci. Olivia, ajuda aí você que é da editora A Sol. quatro orelha. folhas, né? A Orelha, orelha. orelha. A música tá muito grande pra sua orelha, gente. Que brincar. É, Uma mas orelha grande. eu gostei muito da orelha do Pujol, né? Porque ele vai trazendo essa questão do antropoceno, ele vai trazendo essa contemporaneidade da obra mesmo, né? Milena. Oi, Hum, Milena. É só um Oi, instantinho. Mônica. Olivia, pode ser chamado também de paratexto? Pode. Pode, né? Não Ah, tem tá. Pode. também quatro A folhas? quarta capa é aqui, Quarta ó. capa. Ah, a quarta É. capa é essa. É Beleza. primeira, aí segunda, terceira e quarta. Ah, E tá as legal. orelhas são esses. Na verdade ficou bem grande, né? Porque eles fizeram um orelhão. Ficou bonito. É, Ficou bonito. bonito. É que na edição portuguesa ela não tem comentário de orelha, sabe? São Ah, os romances dela, os contos infanto-juvenil e outros, né? Que eles colocam. Porque Esse Reginaldo Pujol é brasileiro? ele é um estudioso, ele é escritor também, mas é um estudioso de literatura portuguesa contemporânea, e é ele que faz a curadoria da Dublinense. Então, ele que escolhe quais são os autores para essa coleção Gira, né? O Pujol, ele escolhe os livros da coleção Gira. Então, que é essa coleção portuguesa, que é a coleção que a gente tem desconto, vocês sabem, né? 20% no site da Dublinense. Então, é, usem, gente, porque assim, conseguir esse desconto não foi fácil, não. Brincadeira. Eu dei só uma chavecadinha e deu certo. E, e voltando aqui à obra, né? E aí essa mãe dela morre, ela consegue, enfim, andar mais devagar. Mas é muito curioso. Essa personagem ela é muito curiosa, né? A forma como ela vai andar no sentido contrário ao capitalismo é muito interessante. Ela, ela não quer. A preocupação dela não é ganhar dinheiro. Na verdade, a preocupação dela é assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não estou preocupada em ganhar dinheiro, né? Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada ali em é, viver a vida dela, em andar devagar, em aproveitar mas as coisas. sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, gente, só um português escrever, um europeu escreveria isso, né? Porque se fosse uma pessoa da América Latina, não escreveria isso, que não precisa ganhar dinheiro, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, é muito europeu esse texto, né? É, Porque, Tem algum gente, auxílio-desemprego? Ela vai atrás de um nossa, eu já estava auxílio-desemprego. desesperada. Eu falei, gente, essa mulher tá sem dinheiro, como assim, minha senhora? Vai procurar emprego. Eu já estava desesperada e ela estava muito tranquila. Eu falei, nossa, é muito europeu, isso eu amo. Não, assim, não é uma crítica, é só uma observação que eu achei muito curiosa, assim. Para mas é ela um, isso não é um problema, né? mas é um viés interessante, né? Porque a gente fala muito dessa literatura portuguesa que é escrita hoje como uma coisa muito cosmopolita, né? Até porque isso aqui pode acontecer em qualquer lugar, né? Assim, a essência da obra. E é uma reflexão
de vários lugares do mundo, né? Do mundo ocidental, principalmente. Aliás, eu acho que no sentido cru da obra, até oriental, né, gente? É mundial essa preocupação com o consumo excessivo de carne, né? Com é, o que isso causa para a natureza. A Joana, ela é muito preocupada. Se vocês seguirem a Super Joana, ecológica. super ecológica, super preocupada com tudo isso, né? Com todas as questões, com as queimadas em Portugal, obviamente, né? Com problemas climáticos. E ela traz isso para a vida dela, né? Ela, o História de Roma, olha eu dando spoiler, ela tem vários traços biográficos, tá? Tem várias coisas que ela viveu, de fato. E ela viveu um tempo é, num, em Buenos Aires e ela fez parte de uma cooperativa que catava papel para reciclar papel para fazer os livros a partir daquele papel. E é bem legal, assim, bem legal essa parte da história. Então, bom, Mas eu queria só. Eu achei tão estranho como ela é indiferente à mãe. Eu achei muito estranho, muito estranho. Eu estou aqui até na página 7, ela fala sobre a mãe, que eu falei assim, ela é uma indiferença, a mãe morreu e parece que ela tanto faz. Isso me causou muita estranheza. se ela gostou da mãe ter morrido, né? Hã? Não é nem que ela ficou indiferente. Eu acho que ela ficou feliz com a morte da mãe. Eu acho que a mãe Pois é um é. peso para ela. Eu fiquei com essa sensação. E tudo que ela se livra, que eu não li tudo, né? Mas eu já cheguei na parte que ela se livra do celular. Porque o celular fala que ela só fala com a mãe, né? Então, tipo, se livrar disso também, assim. Tudo bem que ela tá passando uma questão de luto, mas é engraçado, né? Porque eu já li livros, assim, de essa relação, a filha perde a mãe. E é sempre tem um peso, porque era a mãe, Pra ela não, né? Pra ela é tipo uma liberdade mesmo, assim. É. Eu acho muito Os curioso, eu concordo. adjetivos que a mãe chama na página 11 Ah, a mãe é era horrível, burra, né? ignorante, né? Eu acho que ela matou a mãe, sabe? Ela também tem nessa página 7 que ela fala aqui que era uma mulher amarga, com o olho preso no defeito, preconceituosa, lesta a arrastar, não sei exatamente, enfim, morreu, né? Morreu jovem, com 52 anos. Não Hã? é lerda, devagar. É lerda, né? Porque Nunca nutri qualquer raiva, olha o que ela fala na página 7. Nunca nutri qualquer raiva, ou malgrado, a sua impiedade. Empenhei-me em imaginar o que podia ter acontecido do que arraigara nela tamanha amargura. Guardei a nostalgia pela minha mãe, que ela nunca soube ser, e habituei-me à companhia dos meus sentimentos mais soturnos, como um gatinho que aquece o colo e não exige demasiado. Uma tristeza que ronrona, ronrona. É impressionante isso. Ela se distanciou dessa mãe que, quando ela morreu, foi realmente um peso a menos. Então, mas é que Consegue pensar o brasileiro fazer uma coisa assim tão fria? Só se mas for sabe, alguma psicopata, alguma psicopatologia. de verdade, Célia, eu acho que a gente tem, sobretudo as pessoas que têm uma relação saudável, familiar saudável, né, com os filhos, com as mães e tal, é difícil a gente pensar desse lugar de uma pessoa que teve uma relação abusiva todo o tempo. Eu tava até conversando isso, né, com uma amiga, porque essa amiga, ela teve uma relação abusiva com a família e ela rompeu laços. Ela não fala com o pai, não fala com a mãe, desde muito jovem, desde muito, muito jovem. Sim. A gente começou a falar sobre isso, porque ela não fala muito, né? Mas a gente falou sobre isso na ocasião daquela menina que é atriz e que também. Eu não lembro o nome da menina. Que a Ela mãe tem roubou tudo, A né? Larissa Manoela, né? Os pais, né? É super isso. E, complicado. e essa menina, essa minha amiga, ela falou assim:
olha, eu acho que agora ela vai ser feliz, porque assim, quando você tem uma relação abusiva, você vive numa relação abusiva, pode ser com um namorado, pode ser com o marido, pode ser com mãe, pode ser com o pai. Se livrar daquilo é um alívio tão grande que, assim, na verdade, você nunca teve uma relação maternal com aquela pessoa. Você não sabe como é ter uma relação maternal com alguém. E essa minha amiga, ela fala assim: eu só aprendi o que é relação de mãe para filho quando eu tive minha filha. Porque se eu não tivesse filho nenhum, eu nunca saberia o que é amor de mãe para filho. Eu nunca saberia. Mas sabe, Milena, mas psicologicamente, essa sua amiga, olha, ela é uma heroína, porque ela soube transformar e poder passar um amor para os filhos, porque pode ser, geralmente é uma reprodução, né? Ah, Né? mas são muitos anos de terapia, né? Ah, então, muita análise, né? Com Porque, certeza. sim, até para ela conseguir romper de vez com a mãe, né? Ela, na verdade, ela é filha de mãe solo. A mãe dela não, o marido abandonou, né? O pai abandonou quando ela era criança e tal. E essa mãe, ela falava o tempo todo para ela: nunca quis ter filho. Você é um Ah, que saco. estorvo na minha vida, assim. Falava isso para ela, né? Uhum. E ela é de uma condição financeira bem delicada, ela vem, né, de questões financeiras muito delicadas, porque, obviamente, essa mãe também mal dava de comer e de beber para ela. E, e aí, quando ela rompeu esse laço com a mãe dela, e ela não tinha avó, né? Ela não tinha, ela nunca conheceu, assim, os avós dela. A mãe dizia que não tinha mãe, que não tinha ninguém. Assim, não sei de quanto tempo isso vem também dessa mãe, né? Se ela também teve algum problema com a mãe, enfim. Mas era uma relação abusiva. E aí eu fico pensando assim, nessa obra, pra gente, quando a gente tem uma relação saudável com nossa mãe, com nosso filho e tal, é difícil da gente imaginar isso, né? Mas viver dentro de uma relação abusiva, seja ela qual for, é sempre muito complicado, né? Você acha que você deu um nome mesmo. Ela não diz que é abusiva, mas é aqui no livro, mas ela é abusiva. É. É Não, a abusiva. forma como a Oi? mãe trata ela, né? A mãe fala, é, o que eu mais ouvi, ela fala, o que eu mais ouvi foi, é, Você o- é burra, né? Burra, burra Eu acho que e ignorante. quando ela fala da mãe, eu acho que até tem um pesar, mas não tem amor mesmo, Não, né? É é totalmente diferença, né? desprovida, né? É muito louco mesmo. mas e tem, Psicologicamente, o oposto do amor é a indiferença, não é o ódio. Exato. É isso, ela é indiferente mesmo. Ela é Tanto que ela demora indiferente. para ir pegar as cinzas, né? Que é uma situação bem esquisita, assim, ela não liga, Demora assim. para resolver, é E verdade. até, e eu acho que isso até reflete, tipo, na relação com o trabalho, né? Porque ela fala que ela gostava de lavar cabelo, mas também quando ela é despedida, ela não se importa tanto, né? Ela sempre, eu não sei, é uma personagem meio apática, né? Com a vida, né? No começo, né? Até depois ela se transforma, né? É, mas é interessante, porque ela explica isso, né? Ela explica isso. Na página 19, ela fala assim, ó, se é verdade que aprendi a sentir o tempo livre como uma bênção, também é certo que um sentimento de estranheza me invadiu. Havia um obstáculo. Eu desconhecia-me profundamente. Então, assim, é, aí ela fala ainda, né? Não sabia o que fazer de mim, nem o que queria. Não sabia se tinha mesmo fome ou se era o hábito de comer ao meio-dia e meia que me impelia. Decidi esperar até ter vertigens. Jejuei até se tornar um insulto e só então fui comer. Não sabia o que me apetecia. Tinha fome de quê? Então, assim, ela não se conhecia em nada. A vida dela era extremamente mecânica. Tudo era mecânico, né? Então, quando ela fala isso de que o desejo maior dela era poder olhar, esse olhar é olhar para dentro também, né? É olhar para ela, é se conhecer, porque era muito difícil ela se conhecer, Então, né? mas aí vem mesmo, né? Natureza humana, né? Também, né? Por isso que eu gostei desse meu ato falho, porque ela faz
uma autodescoberta, e ela se recria, né? Quem faz muita análise é mais ou menos, ela botou em um livro assim um pouco processo analítico. Você vai lá meio caduca, assim, não sabe que é um mal-estar que você não tem nome, não tem lugar, não sei o quê, e é todo um processo de, né, se redescobrir e saber qual é o seu desejo, né? É bem interessante, muito E é legal assim. interessante também quando a gente pensa, né? Até outro dia estava passando uma propaganda na televisão sobre relação abusiva. Acho que foi propaganda, não sei. Eu vi, eu nunca assisto televisão, né? Então, eu vi que é uma mulher que o homem é agressivo com ela, ela coloca uns óculos que até em formato de coração, né? Para simular que, tipo, quando ela enxergava ele com aquelas lentes, né? De quem estava apaixonada, ela via ele fazendo tudo como amor. Os gestos dele eram vistos como gestos de amor. Aí, se ela tirava os óculos, aqueles óculos de coração, ela via que ele estava batendo nela, que ele era agressivo, que ele gritava, que ele jogava as coisas dentro de casa. Enfim, então, assim, quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga, né? Então, eu acho que, de certa forma, Eu quando a vou ter gente que atender a campainha aqui, já volto. de certa forma, quando a gente está envolvida com essa questão emocional, né? Seja uma relação amorosa, seja uma relação filial, maternal, enfim, de fato, a gente está tão envolvido com aquilo que aquilo dali se torna tão comum para a gente. Agora, assim, quando é um homem, você passa pelo processo de se apaixonar por ele, né? E aí outras pessoas, eu acho, no entorno, algumas vezes, começam a te dar toque, seus amigos e tal, começam a te dar toque, né? Pô, ele não tá sendo legal com você, pô, não deixa ele fazer isso com você e tal. Mas ninguém fala isso com a mãe, né? Ninguém chega para. A relação materna é uma relação meio que sagrada na visão social, né? E tem essa questão, né, de cristã de respeitar pai e mãe, né, que é bem complicado, assim, você tudo bem, você vai respeitar pai e mãe, mas e se o pai e a mãe não te respeitam, né, você faz o quê com isso? Pois é, e aí, Complicado, né? assim, e quanto tempo você demora para perceber isso? Porque, enquanto criança, você não vai perceber. Então, você cresceu não sendo Isso. respeitado. Será que em algum momento você vai perceber? Pode falar, Renata. Se não puder abrir o microfone, pode abrir, pode Ah, escrever. sim. Não é, né, dentro dessa abordagem, né, eu acho que vem muito desse lugar do amor filial que se espera culturalmente, né, da sociedade, né, de não se questiona, né, o que a mãe faz, né, tem o poder do discurso da mãe também influenciando a constituição dela, né, ela ouvia o tempo todo diversas violências, né, a respeito de si, de que era, enfim, burra, incapaz, né, que chegou um momento que ela não se sabia de si, porque ela ouviu o tempo inteiro, né, e quando ela não mais precisa se submeter a essas influências da mãe, ela está perdida, ela não sabe quem ela é. Porque a vida inteira ela ouviu um discurso, né? E um discurso que a sociedade coloca como imaculado, né? A companheira que foi atender a porta em algum momento disse assim: Puxa, mas eu não consigo ver um brasileiro agindo como ela agiu, né? Na nossa cultura, ela colocou como se fosse um algo de cultura é, de fronteiras de países, né, estrangeiros e tudo mais, mas é porque a gente lê com o nosso repertório. Possivelmente ela pode ter sido uma mãe, essa companheira, né, que saiu. Possivelmente ela pode ter sido uma mãe afetuosa e possivelmente as referências de mãe dela são de afeto, não é uma uma maternidade, uma relação que se sustenta em violências, né? Então, quando a gente não vê esse tipo de exemplo assim na real, só vê em novela, fica difícil imaginar que essas relações existam, né? Mas eu ouso dizer que é muito frequente, né? Você vê mulheres adultas tendo a chance de, através de análises, recompor aí essa história e essa crença sobre si mesma, né? Assim, esse lugar da maternidade é muito sagrado, muito intocável muitas vezes, né? Eu acho que isso dá muita caraminhola. É isso. E é o olhar, ela parou de se ver a partir do olhar do outro, né? Quando ela fala também que ela precisa andar mais devagar e que ela quer aprender a olhar mais, né? Então,
olhar com os olhos dela, porque o que parece até então, né, é que ela via até o mundo pelo olhar da mãe. Era a mãe que mandava ela, Sim, era a é. mãe que mandava ela, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer tudo que ela fazia na vida dela. A vida dela era vivida a partir dos olhos da mãe. E ela Sim, é sentia. regida, né? Ela sempre tinha os comandos, né? E quando ela não precisa mais, ela não consegue nem soltar esses comandos facilmente, né? Porque foi a vida toda regida, né? Como uma marionete, né? Que não tinha direito à voz, nem a ver, né? Nem a compreender, a interpretar, né? É uma limitação muito grande, né? Psicológica. E é impressionante como ela fez esse enfrentamento, né? Isso é muito audacioso, né? E é interessante também em como ela vai passar essa relação opressora para essa relação de vida como um todo. Essa natureza humana que vira natureza urbana, né? Nesse caso, né, Célia? Porque, assim, ela começa a enxergar a sociedade também com esse olhar de que tem muita coisa opressora, mas muita coisa parecida com a mãe dela, né? E até mais para o final do livro ela fala assim: era tentador concluir que não havia diferença entre esta cadeia de opressão e o resto, lá fora, mas recusei-me. Esforçava-me por pensar no bibliotecário, no senhor da funerária, na senhora que tinha intercedido por mim no centro de emprego, em todas as pessoas boas e generosas que conhecia. Quer dizer, ela vai tentar pensar pelo viés, né, de que há algo bom, há algo que não é só de, da opressão, né? É, tem coisas além disso, mas quando ela pensa também na relação, né, com o alimento, na relação com o outro, com a sociedade, ela vai se policiando, porque ela fala assim, não posso, né? Não é tudo opressivo, mas é muita coisa, né? E eu acho que isso vai angustiando, assim, ao longo da obra, eu ia me sentindo um pouquinho angustiada, assim, nesse momento, né, que ela vai pro, porque eu não sei se a Olivia chegou nessa parte, mas ela vai procurar o seguro-desemprego, né? E, e até aí ela tá feliz. Eu vou dar uns spoilers, porque não dá para não falar do final, né, da obra mesmo. Mas eu acho que, mesmo a gente sabendo tudo o que acontece, não perde o encanto de ler esse livro. Porque, assim, é, ela vai ter que buscar isso, mas chega uma hora que o governo, né? Acho que o governo, ou enfim, quem dá esse seguro-desemprego, chama e fala assim: olha, você conseguiu um emprego, você tem que ir trabalhar. E ela fala assim: como assim? Tava bom assim, não quero E estava trabalhar. mesmo, né? Depois ela vai parar, vai parar naquele curtume horroroso lá. Pois é, porque daí ela vai trabalhar no matadouro, né? Matadouro, desculpa, curtume. E aí é que é a grande angústia da obra, que é essa questão também dessa violência com os animais, que levam essa protagonista a refletir acerca do comer, né? Porque se antes ela também pensava assim, mas será que eu estou comendo porque eu tenho fome? Vou esperar ter vertigem para comer e tal. Agora ela vai pensar também em o que comer, né? Porque ali já no matadouro ela já estava preocupada em como fazer aqueles animais sofrerem menos, né? O que eu faço para esses bichos não sofrerem tanto? Mas tem que matar o bicho. E aí, né? Então, essas e o que é legal também, né? Antes disso, é quando ela conhece o bibliotecário. O bibliotecário é a primeira pessoa que vai olhar para ela de uma forma assim acolhedora mesmo, né? E entender algumas ânsias, alguns anseios que essa mulher tem. E isso é muito interessante, assim.
porque eu fico com a sensação aqui de uma coisa meio Todorov, assim, meio, de que a literatura salva, sabe? De que a literatura ela tem essa capacidade, assim, de te tirar do seu daquela vida mecânica mesmo que ela tinha. Ela encontra ali na literatura uma saída, né? Ela gosta daquilo e ela vai ter que descobrir também na literatura, dentro da biblioteca, ela também tem que descobrir do que ela gosta, né? E é o bibliotecário que ajuda ela. É, Tem uma mas outra fã, eu lembrei aqui que ela fala aqui na página 22 que ela é um cacto, que ela só podia ser um cacto, subsistir na escassez, prosperar no deserto. É impressionante, porque ela é exatamente isso que ela faz, né? Ela, ali de uma aridez enorme, que ela é humano, né? Se der condição para o humano crescer, como eles falam, né? Crescendo, deixar ele crescendo, o ser humano não vai ser isso daí, né? E ainda faço outra associação, porque eu acho que também as mídias, o acelerado, não propicia as pessoas a se desenvolverem, sabe, internamente. É tudo muito rápido, né? Você tem que ter resposta rápida e eficiência, né? Até a depressão que tanto se fala hoje é porque as pessoas têm que ser muito eficientes. E não dá nem tempo para pensar, nem lembrar que é humano, né? E é É, interessante, não né, Célia, sei. porque quando você falou essa questão do cacto, logo depois ela fala que ela não é um cacto qualquer, né? E daí ela vai É, falar, a voz da minha mãe aparecia, e aí aparece a voz da mãe dela aqui, ó. Mesmo, né, opa. depois vai aparecer, entre aspas aqui. A mala de couro do teu avô, larga isso, safada. Quer dizer, a mãe dela é safada, né? Bastava-me pensar no cacto, ver minha epiderme surgir em espinhos, e do meu fruto emanar um tóxico. Então, ela não é qualquer cacto, ela é um cacto que gera frutos tóxicos, né? Então, Então, cacto também gera flor, né? Por exemplo, né? Mandacaru, né? Gera flor, né? Ainda anuncia a chuva que vai. Agora a gente não sabe como vai ser, né? Um futuro próximo, né? Mas se ele vai florir e anunciar a chuva, né? No sertão, né? Mas é mas uma. ela vai falar que ela é um cacto que gera frutos tóxicos e ela fala que ela foi buscar na internet, que ela aprendeu sobre cacto, que tem cacto que é venenoso. Quer dizer, ela não é qualquer cacto, ela é esse cacto venenoso, né? Então, Uhum. Que se protege, né? e ela foi envenenada também pela mãe dela, todo, né? Mas ela expurgou, né, Milena? Ela expurgou, ela Mas viu a conseguiu. mãe dela morrer, ela não conseguiu fazer isso enquanto a mãe dela estava viva, né? É, Ela só expurga isso porque a mãe dela morreu. é porque ela não tinha a possibilidade de fazer análise aí. Quantos anos de análise a gente não faz É para verdade. poder expurgar? É até meio mágico, né, o livro, né? A literatura permite isso, né? A pessoa se resolver em poucas páginas, assim, né? 62 páginas, ela se resolve aqui. Ainda vira revolucionária. E ela vai, né, juntando aí as pecinhas também, porque ela fala, né, que quando ela vai à biblioteca, ela fala que ela gosta de livros sobre natureza. Então você tem aí, né, o ciclo, porque esse livro é um livro cujo título é Natureza Urbana, e ela fala que ela passa a gostar cada vez mais da natureza. É, vai o bibliotecário dá o livro para ela, né? E ela vai o tempo todo pensar nessa relação com a natureza dessa forma, né? Que ela fala assim, ó, dado que andava a sonhar com aves, arbustos e falésias, furacões e tempestades, disse-lhe, natureza, gosto de livros com natureza. Então, ela vai também trazer essa coisa meio cíclica, né?
de pensar a obra dentro da obra, tá bom? Porque nós também somos natureza, né? E aí essa E, do cacto foi bem legal. desculpa as colegas, mas assim, eu fiquei indignada, né? Porque no final, um cara que ajudou ela também a se desenvolver, né? Depois dá né? Depois trai ela, né? Dedura ela, né? Eu falei, é um pouco das bibliotecárias, né? Por exemplo, eu sou puquiana, sabe? Eu fiz psicologia na PUC na década de 80. Me lembrou demais geralmente quem cuida de biblioteca tem aquela coisa, abre o mundo, mas também é tão rígido, né? Sei lá, tão certinho, tudo tão cheio de ordem. Não sei, mas eu fiquei estupefata, assim, putz, grila, o cara traiu ela. Traiu. Terrível, achei. É. Terrível. Outra coisa que também me chocou no final, né? Ali quase no final e tal, é a questão de quando ela vai ser julgada, né? Ela não sabe, ela não sabe o que falar ali, né? Não, não acredito. É meio Bartleby ali, né? Fiz, mas também tanto faz se eu fiz. Eu falei, gente, mas você defende, pelo amor de Deus. Me dá uma certa angústia ali. Então, mas é porque ela é esse ser apático, né? Então, para ela, tanto faz, né? Não Não sei. tem a coisa da indignação, é isso, Olivia? Ela não tem. Todo movimento que ela faz, eu acho que tem um movimento de indignação quando ela fala: Não, peraí, eu não vou receber, como assim, né? E ela meio que dá um berro, mas é sempre depois ela volta a esse estado meio apático, né? Que é um estado, vai, se a gente for ver, a sociedade anda meio apática, né? Porque eu acho interessante que não tem nome as pessoas, né? Eu não sei se em algum momento ela se autonomeia. É sempre bibliotecário, são Não. pessoas, né? Como se fosse uma coisa meio universal. Eu não sei se é isso, não. No fim, acaba representando meio que uma sociedade meio apática mesmo, né? Ela é muito apática mesmo. Não tem Ela tá nome. bom, tudo tá bom. Cara sempre com letra maiúscula. Pavão, ela escreve com maiúscula, né? Isso é curioso, né? Vou até olhar se É. fez assim também, mas eu acho que sim, né? Eu não sei se em todos os livros da Joana ela faz isso, né? Não, Se não, então, se não, eu acho não, tem. é Os bem, personagens são nomeadas. Inclusive, a personagem da história de Roma é Joana. então, É Joana. pois sim. No Ecologia, né, que a gente já trabalhou aqui, ela fala, quase todas as mulheres têm nomes. Não, todas as mulheres têm nomes. Até a mulher eco, que é chamada de mulher eco o tempo todo, ela é Ana. Então as personagens têm nomes. E eu lembrei de uma coisa, Célia. Você falou assim, mas ela. Quando você estava falando da relação dela com a mãe, você falou que ela. Não foi essa expressão, você falou que ela se liberta, que ela, né? Mas ela retoma a mãe no final, né? Essa voz da mãe, como uma necessidade de aprovação, volta no final. Só que Eu não peguei, eu não me passou isso daí. tá na 57, que ela fala assim, ela, na 56 ela fala, né? O último sonho, na noite que sucedeu ao encontro com o pavão. A boqueirada de um vulcão atiçado, a lava que jorra a altitudes imensas e apedreja a multidão esbaforida numa ofensiva furiosa. Percebi logo o que queria dizer. Fui direta do final do turno à biblioteca. Pedi ao bibliotecário todos os livros que me pudesse arranjar sobre manufatura de bombas. Quer dizer, ela estava planejando explodir tudo aquilo, né? Ele, atrapalhado, hesitante, balbuciou que esse é o tipo de informação que é melhor se encontrar na internet. Foi o que fiz. Mas anotei as diferentes etapas do meu plano e colei-as na parede como um mapa. A voz da minha mãe regressou para me elogiar.
primeiro elogio que eu ouvi dela em toda a vida. Ora, aí está uma coisa bem feita. A calamidade rodopiava pela sala e vestia as saias da minha falecida mãe, que ria muito, como nunca na vida a ouvi rir. Quando Pois é, ela, mas pode falar. fico pensando nisso, eu fiquei pensando nisso, quando ela retoma essa, essa esse sentimento, algum sentimento dentro dela, quando ela tem algum sentimento dentro dela, né? Porque, como vocês falaram, o tempo todo ela é muito apática, ela é muito indiferente à morte da mãe, indiferente ao trabalho que ela vai ter, indiferente a se ela está empregada ou se ela não está empregada, indiferente à mulher que manda ela embora no salão, indiferente, é sempre indiferente, né? Até esse momento, que ela, tomada de ódio, pensa em um plano para explodir tudo, né? Então ela vai querer criar as bombas para explodir tudo. E é nesse momento que ela fica, né, cheia desse ressentimento, desse ódio, e que, enfim, ela sente, né, alguma coisa potente, alguma coisa forte, que me parece que precisa dessa aprovação da mãe dela. A mãe dela volta ali para dizer, olha, você está certa. Mas é uma coisa negativa, né? Porque geralmente a mãe te corrige, fala, não, isso aqui não é para você fazer. Ah, tem isso, né? A mãe geralmente é a figura que orienta, que vai te mostrar o caminho certo, e não que vai te falar, isso aí, a bomba tá bom, agora você fez o certo. Mas essa é uma pergunta boa para fazer para a Joana. Por que essa reconciliação da mãe, tudo bem, essa é uma explicação sua, né? Mas eu fico assim meio indignada. Assim, eu achei que, tanto é que eu até esqueci. Eu fiquei muito, me causou uma estranheza enorme nesse momento do livro. Essa Ih, congelou para mim. mesmo, entendeu? Só por que a mãe aparecer nesse momento? Eu não tenho, tudo bem, é uma possível explicação, mas eu fiquei assim, gostei, para falar a verdade, assim. Não sei se é possível, mas assim, pô, essa mãe fez mal, e agora no momento assim, que é de maior assim, agressividade, ela volta, porque a mãe era agressiva. Também tô pensando agora também, entendeu? Porque você falou, você está me provocando, porque eu não consegui avançar muito nessa reflexão assim. Mas eu vou tirar o vídeo porque está instável a internet aqui. Mas por quê? Porque pela agressividade elas se unem? Não sei. É uma Eu acho, pergunta, né? acho que o que essa mãe ainda pode despertar nela, não sei, assim, eu li assim, né? Essa mãe, ela só desperta Uhum. sentimentos negativos. Porque em nenhum momento ela fala de saudade, ela fala de, né? Ela não sente nada disso. Ela não sente nenhum tipo de afeto, de saudade, de nada. E quando ela sente, por exemplo, uma afeição pelo bibliotecário, pela moça que ajudou ela e tal, ela ali não traz a mãe em nenhum desses momentos. Ela só traz quando ela está tomada pelo ódio, pela vontade de destruir. Eu acho que essa foi a única coisa que essa mãe deixou para ela. Pode ser, pode ser. Se unir pela agressividade, né? E eu Pela gosto, contrariedade. uma coisa que me incomoda também é a forma como a Joana Berton trata a prisão, né? A prisão, ela já aparece na ecologia e ela vai aparecer aqui também. Mas não é uma coisa de todo negativa, eu acho. Eu acho Não isso muito. entendi. Qual é a sua questão em relação a isso, da prisão? Acho que para ela não coloca a prisão como uma punição, sabe? A personagem não lê, claro, ela foi punida sendo presa, mas assim, a personagem não lê aquilo como uma punição, Não. né? Ela é indiferente até nisso, porque ela fala é, que Não, tem viu, Milena, na página 58 tem assim, que até escrevi, eu também fiquei meio assim, surpresa, mas na página 58 está assim, três pontinhos.
Duvido que alguma sugira a busca da felicidade na prisão, ponto de exclamação. Até escrevi assim, nossa, que bizarro, né? Eu falei assim, meu É, Deus, porque antes disso tem o início da frase, né, que ela fala assim: vês, afinal, os livros não nos ensinam tudo. Duvido que algum sugira a busca da felicidade na prisão. Quer dizer, parece que ela, pronto, agora eu sou feliz. Aqui dentro eu sou feliz. isso. E vai ser, e não sei quem que falou que, sim, que ser feliz abraçando uma pomba, mas assim, ela no final, ela assim, então aí agora a amizade, o mundo vai ser uma interação com uma árvore, é uma coisa meio, também é uma figura estranha, né? Eu falei assim, mas, gente, também é importante, tem muita gente que abraça a árvore, eu também já abracei muitas árvores, mas é engraçado, né? Ela achar que as árvores vão. Aquela única, talvez. Me deu a impressão que era a única árvore do presídio, né? É, Vai sustentá-la. eu fiquei, É. eu fiquei um pouquinho angustiada quando eu acabei de ler, que eu fiquei pensando assim, gente, por que que eu como carne ainda, né? Mas, Ô, Milena, você sabia que tem uma cientista que é a Luciana Gatti? Acho que é uma das maiores pensadoras da questão da era climática. Mas eles estão falando assim, eles falam uma coisa que ela acha que a gente tem que parar de comer carne, né? Porque o desmatamento e a produção de gás efeito estufa na digestão desse ruminante é uma coisa absurda. O quanto que ele joga, acho que é CO2, sei lá, não sei qual é, mas esse gás que aquece metano, né? Diz que a digestão do ruminante, lá do gado, é uma coisa absurda. O quanto que ele é, eu confesso, joga. eu, Oi? eu tenho muita dificuldade de parar de comer carne, mas assim, é uma Eu coisa que também tenho. eu penso muito também. E depois de ler esse livro, eu fiquei incomodada. Eu fiquei realmente Eu já incomodada. diminui bastante a carne, né? Mas é carne vermelha, né? Mas é Então, mas ela difícil, fala né? de todas as carnes no livro, na verdade, né? Porque assim, existe uma coisa ali de, tipo, do animal, você está comendo um animal, né? Mas é isso. É, é difícil. Mas Isso olha, me faz lembrar um memezinho do garoto assim, que chorava, que assim, mas eu não sei se era uma galinha, o que que era, mas eu vou comer essa galinha. E ele chorava, eu não posso comer a galinha. Entendeu? Eu lembro, eu acho que era alguma coisa assim, né? Mas ele chorava. E ele não quis comer a galinha, porque ia comer. É um É o sentimento menino, mesmo. né, que não quer comer o bicho, né? É, não quer comer o bicho. E é, agora, por exemplo, veja que a gente tem muita diferença de geração. Por exemplo, minha avó tinha uma chácara e eu ajudava a depenar a galinha, Ah, catar a mas galinha para ela matar. Hã? eu ajudei muito. Meu avô tinha chácara, ajudei a depenar uma galinha. Depenar, ver ela Ah, torcendo a galinha, não sentir nada, entendeu? sim. Não é. sei lá. Outra. Só porco não, porco a gente não assistia, aqueles que daí se você tem dó, é pior, e o porco grita, né? Dá Grita muita demais, aflição, é dá uma muita coisa aflição. absurda. É. Em frente da chácara desse meu avô tinha um matadouro de porco. Era uma gritaria, uma gritaria. Tem um filme também muito interessante que é Okja, que é de um vietnamita que também ganhou um Oscar. É muito interessante também ver como que é o tratamento desses animais na hora do abate, né? Gente, assim, se a gente ficar assistindo essas coisas, a gente consegue parar de comer. É verdade. Mas nem um peixinho assim. Nossa, eu adoro peixe. Eu também, não. Ai, gente, mas eu adoro Mas eu carne. acho que isso que a Célia falou tem razão. Se você cresce vendo sendo morto, você cria uma relação diferente com a morte, entendeu? É.
Mas Mas é também uma é coisa, é uma diferente, relação matadouro. coisificada, né? É É, coisificada. Aquilo é, sim, sim. é uma coisa, entendeu? Não tem o que ter É. sentimento. Desculpa o paralelo, bom, nem, não sei como é que é a questão aqui, mas né, é que nem estão fazendo com as crianças lá em Gaza, entendeu? O que que são aquilo? São É. animaizinhos, É, não tem Uhum. humanidade, não é verdade. É. Sim, 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 é tem parecido. Não, humanidade nenhuma. é triste, mas é real. Agora, é É, então, terrível. mas que é isso? Você cria meio se você cresce vendo, você meio se desensibiliza, né? Você não fica tão sensível a esse tipo de morte, né? É, Não, você coisifica mesmo, você não, Ah, aquilo é, é um objeto e você sim. não tem sentimento em relação, não tem nenhuma empatia. Uhum. Meu gatinho aqui, mas Ah, tá porque quer participar. quer participar. então, gente, ó, eu anotei a questão da relação do retorno da mãe, que você falou, para falar com a Joana. Na semana que vem, então, a gente tem a conversa com ela, que vai ser Por que presencial. as árvores, Milena? Por que terminar ela com a árvore? O que que ela vê na árvore ali? Eu acho que é essa relação mesmo com a natureza, mas vou falar. É porque é solitário demais também, eu achei, sabe? É muito solitária essa moça. É. Ela é muito solitária, porque de onde que ela. Qual é a inspiração em relação a essa questão tudo bem, é verdade, a questão da solidão é muito presente, né, na nossa época, mas acho que é isso mesmo, porque é muito solitário. Essa moça é muito solitária, muito, angustiosamente solitária. É verdade. É angustiante, né? Uma É solidão angustiante, angustiante. verdade. Bom, gente, a gente já está há mais de uma Eu hora. vou me ao vivo e a cores. Você vai no dia 15 ou no dia 13? Ou nos dois? Alô? Oi, Célia. Célia, a gente ainda tá aqui, não cai não. Célia? Acho que ela tá com a internet instável, né? É porque ela falou que vai, né? Agora eu quero saber se ela vai dia 13, se ela vai dia 15, se ela É, vai eu no vou tentar ir dia 15. Dia 13 eu vou à tarde, né? Mas dia 15 eu vou ver se eu vou. Ver se eu tiro um dia de folga, gente. Eu tô muito cansada. dia tarde, ela. Oi? Tarde ela. Dia À 13. tarde ela? É. É porque eu vou ajudar, né? No apoio. É. Eu vou Caí e meditar. voltei. Voltou? Vai dia Voltei. 13 ou dia Eu 15? vou ficar híbrida, viu, Milena? Eu vou 13, Não porque tem como ficar, não tenho como Oi? estar aí no dia 13. Eu É. vou dia 13, 15 não dá. Ah, Eu vou segunda-feira. que Mas vou legal. lá me apresentar para você, ao vivo e a cores. Por Como favor. diz a Márcia Tiburi, analogicamente. Tá bom. Ah, E Renata, sinta-se convidada também, pelo seu sotaque. Imagino que você não é daqui, São Paulo. Não sei se mora aqui. Porque também eu não tenho sotaque de São Paulo. Ó, eu né? ia comentar isso, mas ok, né? A pessoa se sente paulista já, né? Não, é que eu moro aqui, tô aqui, né? Mas não, não sou. E ele não sou. De Niterói. Você acredita que eu morava em Niterói? Eu juro, eu morava em Niterói. Morava em Niterói. Olha, que legal. Estudei no Salesiano. Minha adolescência Ma- toda. É Morava em Pedro. Marista? É salesiano? Eu estudava no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói. A minha adolescência toda, né? Ensino fundamental e ensino médio. Mas tem algum paulistano aqui, da Gema aqui? Eu não sou paulistana. Olivia, Ah, Olivia Tá certo que eu, Zamboni. eu morei a minha vida toda em São Bernardo, né? Que sou você, mas eu nasci em São Paulo. Eu Eu nasci em nasci, São Paulo. Eu eu nasci em adoro Niterói. Santos. Mas então, Renata, está convidada, mesmo que de forma híbrida, a participar do bate-papo com a Joana na segunda-feira, dia 13. Então, eu não sei se você é da área, se você é das letras, de literatura, ou se está aqui simplesmente por gostar de ler, o que também seja muito bem-vinda, porque aqui é isso, né? Para quem gosta de ler, não precisa ser de literatura, não precisa ser da área, mas
Ah, que Ah, legal! chique. Olha, tá escrevendo um livro, aí sim. É uma escritora. Ai, você tem um link para botar no chat, olhe, para ela se inscrever? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, segunda-feira, lembrando de novo, segunda-feira, dia 13, nós temos. Ó, então, eu vou colocar aqui. Instagram. Oi, acho que comi uma letra, não estou enxergando. Literatura PUC SP. Acho que é tudo junto, mas é esse Instagram aí, ó. Comi uma letra no Instagram, comi o A. Ah, que bom, Mônica. Que bom. Então, aí lá no Instagram da Literatura PUC, você consegue se inscrever e aí você recebe o link. Recebe até certificado, mas não sei se você é da área, se você precisa do certificado, mas de qualquer forma, né? Aí você vai ver lá que tem. Aí, ó, Travessias Literárias é o nome do evento, da segunda-feira. E aí, nesse evento, a gente vai ter vários autores, né? Não só a Joana Bertolo, mas vai ter a Aline Bey, vai ter o Daniel Condo, que é ilustrador, não é? Olha, me ajuda aí, me socorre aí se eu estiver falando errado. O Daniel é Ah, ilustrador, eu né? não sei, gente. Eu só vou no apoio. Tem várias participações e de autores, né? E vão falar E também acadêmicos também, né? de acadêmicos também, isso. É, E é isso. Mas o que eu queria falar agora, no final, só para encerrar, e para deixar já gravado também, porque vai ter o pessoal que vai assistir depois, é que é, eu vou colocar uma enquete, mas aí eu vou colocar essa enquete dentro do nosso WhatsApp, tá? Não no grupo. é, Renata, me dá um oi no Instagram, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, que eu te coloco lá. Que tem um grupo, né, de clube de leitura. E aí, lá eu vou colocar enquete para quando as pessoas querem a próxima edição. Porque agora, novembro, dezembro, é meio complicado para todo mundo, né? E aí, assim, minha preocupação faz um clube para dezembro, aí fica morto, porque ninguém aparece uma pessoa, duas pessoas. Hoje mesmo já tivemos menos gente, né? Esse final de ano é muito difícil. Então, para a gente decidir quando vai ser o próximo, né? E aí a gente pensar já na próxima obra, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Ah, Beleza. conheceu o Rui na Bienal também, tá bom. Teve uma menina que veio na edição passada, que também conheceu o Rui na Bienal. Então, obrigada a todas vocês, todas hoje, só todas. Boa noite e até a próxima. Espero que Boa vocês. noite, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.